Essa aula eu preparei especialmente para você que gostaria de aprender inglês e já pensou que inglês é difícil, que não vai aprender, que não vai conseguir. A minha ideia nessa aula aqui é te ensinar frases, como criar frases em inglês de uma forma completamente descomplicada. Eu vou te ensinar de um jeito que você vai conseguir verdadeiramente dar os seus primeiros passos em inglês, ok? Então, vem comigo. Antes de eu te falar como que a gente vai criar as frases em inglês em si, eu quero te ensinar um conceito que eu tenho com relação à forma mais fácil de você aprender inglês. Existem muitos vocabulários, existem centenas de verbos, centenas de palavras, substantivos e por aí vai. Então, se você aprender de forma completamente aleatória, você vai desenvolver, mas você não vai ter aquele sentimento de que você está evoluindo. Então, o meu conselho para você é sempre procure aprender coisas que realmente são úteis, coisas que realmente você vai usar no seu dia a dia. E uma das melhores formas de você fazer isso é começando criando frases sobre as coisas que você faz, as coisas que você não faz, as coisas que você gosta, as coisas que você não gosta de fazer, porque são coisas que, obviamente, você também falaria isso muito em português. Então, para que você venha traçar essa linha de raciocínio, tenha em mente que tudo aquilo que você fala em português, tente aprender isso em inglês, tá bom? Então, para que venha ser um aprendizado de forma prática, que você realmente consiga utilizar, vamos aprender hoje a criar frases sobre coisas que você gosta de fazer. Então, assim, como que seria essa criação? Eu vou te ensinar um sistema que é muito simples. A gente tem já o sistema igual ao português. Sujeito, verbo, complemento. Eu bebo água. Eu gosto de maçã. E por aí vai. Só que eu vou te ensinar de uma forma aqui que você vai ver que, por mais que você nunca tenha estudado inglês antes, você vai conseguir construir frases em inglês. Olha só. I like significa eu gosto. Então, vamos aprender aqui umas frases falando sobre coisas que você gosta. Eu vou dar alguns exemplos de coisas que eu gosto e, em cima disso, você pode também praticar a sua pronúncia. Então, conforme eu vou falando, você vai repetindo aí em voz alta para poder também praticar a pronúncia, tá bom? Vamos lá. I like wine. Vamos lá, repete comigo. I like wine. I like soccer. Vamos de novo. I like soccer. I like sushi. Mais uma vez. I like sushi. I like pizza. Vamos lá. I like pizza. Tá bom? Quando eu falo um pouquinho mais pausado para você repetir, pode ser que a pronúncia mude um pouquinho. Então eu vou fazer o seguinte, agora eu vou ler essas 4 frases aqui de forma mais natural para você pegar como que seria o som, se vai ter alguma diferença ou não. Então seria assim, ó. I like wine, I like soccer, I like sushi, I like pizza. Nessas frases aqui que são mais curtas, eu acredito que a diferença em si não vai ser tanta. Então olha só, se você prestar atenção, aqui são todos substantivos. I like vinho, futebol, sushi, pizza. Eu não estou falando sobre ações, eu estou falando sobre coisa. O que eu gosto? Eu gosto de vinho, gosto de futebol, gosto de sushi, gosto de pizza. Então, o que você vai fazer? Copia essa parte aqui, ó, do I like e depois você vai criando coisas que você gosta de fazer. I like wine, I like soccer. Para que venha te facilitar, eu vou colocar aqui algumas palavras que você poderia completar, tendo como base mais ou menos esses exemplos. Para você poder praticar a sua pronúncia, conforme eu for falando, você vai repetindo. Nem precisa pausar a aula aqui, porque eu vou dar um espaçozinho ali para você poder repetir após mim, tá bom? Vamos lá. Juice, soda, music, holidays, games, books, people. Alright? Então aqui nós temos o que? A gente chama isso aqui de complemento. Nós temos
alguns complementos que você pode acabar criando as frases que você gosta. Por exemplo, vamos supor que você gosta de feriados. É só você falar I like holidays. Tudo isso aqui que eu coloquei, ó, que está sublinhado, é só você substituir por essas palavras ou qualquer outro substantivo que não esteja aqui. Então, assim, eu gosto de pessoas. I like people. Eu gosto de refrigerante. I like soda. Então, esse I like, que a gente tem aqui no início, é só você completar com as outras coisas que você gosta. Essa é uma dica muito valiosa, porque de que adiantaria você, por exemplo, naqueles métodos tradicionais, aprender todos os animais e tudo mais, se você não necessariamente vai usar isso no seu dia a dia. Isso aqui eu tenho certeza que você vai usar, que é você se expressando sobre coisas que você gosta de fazer. Imagina você viajando e de repente a pessoa puxando o assunto, falando sobre o que você gosta, você precisa dominar essa questão aqui, e é algo muito simples, é só você falar I like e completar. Então a minha dica é, a partir do momento que você internalizou essa explicação, você conseguiu entender, daqui para frente é só você buscar o vocabulário das coisas que você gosta. E é muito simples, é só você colocar no Google como se diz isso aqui em inglês, como se diz aquilo dali em inglês, você vai conseguir ver. E não somente essa forma, você também tem os tradutores online, dicionários, diversas formas que você tem para poder desenvolver essa questão do vocabulário sobre coisas que você gosta, tá bom? Aqui nós temos os exemplos falando sobre as coisas em si, ou seja, os substantivos. Quando a gente vai falar sobre ações, sobre as coisas que nós gostamos de fazer, existe só uma pequena diferença. E eu vou explicar aqui essa diferença. Olha só, coisas que você gosta de fazer. Olha essa frase aqui, ó. I like to sleep. A única diferença desse I like to sleep para as outras frases que eu estava explicando antes é que eu não tinha esse to. Então era assim, I like wine, I like soccer, I like people. Então é simplesmente algo direto. Quando nós vamos ter um verbo, ou seja, eu gosto de fazer algo, aí você vai colocar esse to aqui, tá? Eu vou colocar alguns exemplos para poder ficar ainda mais claro para você e, como eu sempre falo, vai repetindo junto comigo para você poder praticar a sua pronúncia. Let's go. I like to sleep. I like to sleep. I like to travel. I like to travel. I like to speak English. Vamos lá, mais uma vez. I like to speak English. I like to watch Netflix. Mais uma vez. I like to watch Netflix. Ok? Então aqui, lembrando, a diferença é quando você estava usando simplesmente coisas, objetos, substantivos, é só você colocar o substantivo. I like apples. I like cars. I like people. Só colocar direto. Quando nós temos os verbos, é só colocar o to do lado. I like to sleep. I like to travel. I like to speak. Então, é algo bem simples e da mesma forma que eu falei antes. Quando você for praticar, é só você trocando os verbos. Ah, teacher, eu gosto de fazer o quê? Eu gosto de trabalhar. Eu vou colocar aqui o exemplo aqui, ó. Work. Esse seria só você falar I like to work. Olha esse próximo exemplo aqui, ó. Workout. Workout significa malhar. Então você fala I like to work out. Eu gosto de malhar. Eu vou colocar outros verbos aqui, outras ações, para que fique mais fácil de você praticar ao longo da semana as coisas que você gosta de fazer. Eu vou falando e você vai repetindo comigo. Vamos lá, desde o início. Work. Workout, go out, eat, read, cook, study. Ok?
Então, nessa explicação, relembrando, é só você falar I like to e completar com qualquer verbo. Teacher, eu gosto de cozinhar. I like to cook. Eu gosto de comer. I like to eat. Bem simples, tá bom? Eu quero chamar a atenção aqui sobre a questão da pronúncia, para que você venha ter mais facilidade de pronunciar as palavras e até mesmo entender. A gente tem o que chamamos de linking sounds. O que seriam os linking sounds? Quando você fala duas palavras ou mais, você vai juntá-las criando um novo som, tendo esse linking sound. É o som da junção da palavra. Então aqui, por exemplo, ó, eu não vou falar work out. Eu vou juntar como se fosse uma palavra só, falando junto assim, ó. Workout, workout, workout. I like to work out. I like to work out. Workout. É por isso, por causa dos linking sounds, que às vezes a gente tem um pouco de dificuldade de entender um nativo falando ali através de uma música, através de uma entrevista, por causa dos linking sounds. Então, é bom você aprender os linking sounds dessa forma que eu estou explicando, porque você vai começar a identificar e isso vai te trazer muito mais facilidade. Não somente para ouvir, mas também na hora que você começar a reproduzir, você vai ter uma fala mais fluida, você vai ter uma fala um pouco mais tranquila, tá bom? Aqui, por exemplo, ó, go out. Eu tenho go, esse som O e out. Quando a gente tem um som similar assim, nessa junção, em inglês a gente não vai repetir, a gente simplesmente corta. Então, ao invés de eu falar go out, eu vou falar de uma vez só, go out, go out. Então, repete comigo, go out. I like to go out. Ok? E aqui, olha, essa última palavra aqui, ó, que ela é extremamente utilizada nos exemplos e tudo mais, que é study. Você vai pronunciar assim, ó, como se fosse dessa forma aqui, ó, study. Esse D com Y ali, ele tem um som como se fosse um R, ri, study. Então você não fala study, study. Você vai falar study, study. I like to study, study. Tá bom? Então espero que tenha ficado claro esse detalhe aqui do study, alright? Então, relembrando o que nós vimos aqui, quando você vai criar frases sobre as coisas que você gosta, você vai simplesmente colocar dessa seguinte forma aqui, ó. I like e o complemento. I like wine, I like soccer, I like sushi, I like pizza. E quando você vai colocar uma frase falando sobre ações, as coisas que você gosta de fazer, você vai colocar dessa seguinte forma, o to do lado. Se você for parar para analisar aqui a diferença entre a coluna de cima e a de baixo, simplesmente tem o to separando. Então você não pode falar I like to wine, I like to soccer, assim como você não pode falar também I like sleep, I like travel. Você precisa colocar o to aqui no meio desses dois verbos, do meio do like e depois antes ali do verbo de ação em si. Eu gosto de dormir, eu gosto de viajar, eu gosto de falar e por aí vai. Então, o que nós vimos? Para você desenvolver e explorar as frases sobre as coisas que você gosta, é só você trocar o complemento. Sobre as coisas que você gosta de fazer, ou seja, as ações em si, os verbos, é só você trocar também aqui o complemento do verbo, deixando I like to e o restante. Agora que você entendeu esse sistema, você sabe como que você vai criar centenas de frases só com esses exemplos que eu dei aqui, o que eu te aconselho a fazer? Da mesma forma que você aprendeu a criar eu gosto de vinho, eu gosto de dormir, eu gosto de viajar, você pode trocar esse eu gosto, esse I like, por outros verbos. Eu vou colocar aqui só para você conseguir pegar de uma forma contextualizada. Olha só, I need, eu preciso. I prefer, eu prefiro. I love, eu amo. I want, eu quero. Então, o que você pode fazer para criar ainda mais frases, para explorar ainda mais frases? O poder do inglês em si, aquela dica que eu dou para todos os alunos é crie frases, desenvolva frases que são voltadas para o seu dia a dia, coisas que são verdadeiramente úteis para você. Então, dessa forma que eu estou te explicando aqui, eu estou te explicando
um sentido, um sistema que depois de você entender e internalizar esse conteúdo, é só colocar em prática trocando esses detalhes. Então assim, ó, você poderia trocar todas essas partes aqui, ó, do I like, por esses verbos. Se você fala I need wine, eu preciso de vinho. I prefer wine, eu prefiro vinho. I love wine, eu amo vinho. I want wine, eu quero vinho. E você pode fazer isso também aqui embaixo. Por exemplo, eu amo dormir. I love to sleep. Eu preciso viajar. I need to travel. Eu quero falar inglês. I want to speak English. Então é muito simples, inglês não é difícil, inglês não é complicado. Você precisa ter esse tipo de explicação, algo que venha descomplicar a sua mente, algo que venha te trazer o inglês sem ser aquele inglês de que você vai aprender centenas de milhares de coisas que não necessariamente você vai usar. Até aqui eu não falei para você sobre gramática, sobre conjugação verbal, sobre preposição, porque não é assim que a gente aprende em português. Então, se eu for te abordar ensinando para você primeiramente a gramática, provavelmente você vai desenvolver muito mais as coisas que você não vai fazer do que o que você vai fazer. O resultado disso é você bloquear. Muitos alunos que começam a estudar através da gramática, o que acontece com eles? Na hora de desenvolver alguma coisa, de falar ou de escrever, o aluno tem a tendência de pensar assim, nossa, é desse jeito ou daquele, eu uso essa preposição ou aquela. Eu não sei se eu uso, a pessoa fica confusa, porque ela aprendeu tanto que não deve usar isso, que aquela parte gramatical, ao invés de você aprender dessa forma, esse jeito que eu te ensinei aqui é algo bem mais simples. Ao invés de você aprender que a conjugação verbal é assim, assado, você simplesmente, olha, eu quero falar, eu gosto de dormir. I like to sleep. Acabou. É simplesmente aprender inglês de uma forma que você venha aprender através de blocos, não de coisas isoladas. Não de um verbo e depois você aprende um pronome. Não, você aprende blocos. Teacher, como é que eu falo eu amo assistir Netflix? I love to watch Netflix. Tá aqui. Então, basicamente é isso, tá bom? Pega essa explicação, todo esse contexto que eu te passei aqui e pratica durante a semana. Qualquer dúvida que você tiver, é só deixar os comentários aqui embaixo e vai ser um prazer te ajudar. E eu te vejo na próxima aula, ok? Take care, see you later. Have a good one.